Então, vamos começar, na paz de Deus, agradecendo a você, Vilmar, aceitar nosso convite assim de pronto. Muito obrigada, você é nosso companheiro de estudos, de editora, de tudo, né? Então, muito obrigada a você e muito obrigada a todos que, em ambos os planos de existência, estão aqui conosco, naturalmente dirigindo-nos agora todos ao coração de Jesus, Maria, de todos os nossos amigos espirituais, particularmente, mestre querido, nós te rogamos permissão para nos vincularmos não só ao teu coração, mas também ao coração dos mentores do ICEB, representados neste momento por Deolindo Amorim e por Jorge Andréa. Essas vibrações que recebemos de paz e de luz e que rogamos na continuidade dos trabalhos, não só hoje, mas sempre, essa vibração de amor, de sustentação das atividades do nosso querido ICEB. Rogando saúde a José Henrique Rubim, César Reis e a todos nós que estamos aqui, mestre, trabalhando na tua seara, ou pelo menos buscando ser trabalhadores, ainda que modestos, na tua seara. Rogamos as bênçãos especiais e um envolvimento especial para o nosso querido irmão Vilmar Alves Pereira, que vem estar lá, mas está vindo pelas ondas, lá em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Que a tua paz e a tua luz nos envolvam a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Nós estamos, então, recebendo mesmo, já está aqui conosco o Vilmar Alves Pereira. Nós vamos apresentá-lo. O Vilmar é filósofo, educador ambiental popular, professor da Universidade Internacional Ibero-Americana, UNIME, nos programas de doutorado em projetos, México, e doutorado em educação, Porto Rico. Professor colaborador na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no programa de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável. Pesquisador sobre os fundamentos da educação ambiental, com bolsa de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, nível 2 em educação. Ele é coordenador adjunto da Rede Internacional de Pesquisa Resiliência Climática, integrante da Rede Lusófona de Educação Ambiental, professor colaborador do Ministério de la Educación de Nicarágua, desde 2017, na formação de professores desde o horizonte da educação popular. Tem participado de inúmeras redes e conferências, mesas temáticas a partir da perspectiva da educação ambiental popular, da justiça e injustiças socioambientais na América Latina e Caribe, em diálogo com os povos originários e aprendizados de suas cosmovisões, de onde busca pensar ontoepistemologias ambientais. Autor da teoria Ecologia Cosmocena como alternativa ao Antropoceno, e tem trabalhos de destaques nessa área. O Vilmar trabalha muito, nós já vimos, tem um horário bem ocupado, graças a Deus, mas encontrou esse horário para vir aqui conversar conosco sobre o tema de hoje, que é, na verdade, essa epistemologia, não é isso, o Vilmar? O teu trabalho hoje está nessa linha de educação ambiental. Você tem várias vertentes, não é isso? Então, você vai anunciando aí como é que você vai desenvolver ou sinalizar ou irradiar as suas reflexões por essa... Na verdade, você tem um eixo, mas tem várias vertentes do seu eixo de trabalho. Eu saúdo a todos, todas e todes, né? É uma grande honra, uma alegria estar aqui nesse espaço. Agradeço fundamentalmente a espiritualidade amiga, que possibilita que nós consigamos nos aproximar
nessa teia da vida de pessoas e de instituições, como é o caso do Instituto Cultura Espírita do Brasil. Estou muito feliz por estar aqui. Estou muito radiante por estar aqui, porque considero esse um espaço talvez o mais necessário, que é da nossa evolução e do nosso aprendizado coletivo, do nosso aprendizado em redes. O contexto atual tem demonstrado aquilo que nós já sabíamos. A solução para essa equação das problemáticas atuais se dão em redes. Então, antes de tocar propriamente dito na temática de hoje, é a temática de hoje. Vilmar, só um pouquinho. Existe gente aí com o microfone aberto? Já fechei já, professora Nádia. Tá bom, obrigada. Desculpe, a gente nem conseguia ouvir você. Desculpe, Vilmar. Obrigado. Vai falar sobre a psicosfera, reflexões e estímulos para a transformação de pensamentos. Agora já vamos para uma transformação de pensamento aí, porque você tendo que refazer aí a sua... Isso tudo faz parte do nosso processo nessas novas conexões. Isso. Mas dizer, então, de que a gente vai estar desenvolvendo um ciclo de olhares. Hoje conversaremos sobre psicosfera. No próximo encontro, abordaremos uma temática da ciência, que é a questão do antropoceno, dentro de um olhar ambi-espiritual, porque a gente não consegue ver nada separado. No encontro posterior, estaremos conversando sobre o olhar de um novo olhar ecológico, que é o olhar da ecologia cosmocena, e no outro encontro, no quarto encontro, nós estaremos conversando sobre a fecundidade de algo chamado hermenêutica filosófica, que é mais antiga do que nós conhecemos, mas que é muito atual para a gente poder fazer a conexão e a interpretação das obras da codificação. Tudo isso relacionado sempre com a questão da doutrina, porque nós não conseguimos compreender essas questões separadas. Então, eu dizia nesse início de quanto é importante a gente estar conectado com um tema como esse, neste espaço que, para mim, é um espaço que me causa alegria e do qual eu já estou conectado a priori. Desde que conversamos com a Nádia anteriormente, com a professora Nádia, nós já estávamos conectados, porque é isso que a gente compreende. Pensar sobre a psicosfera não é algo mais fracionado, é pensar sobre questões múltiplas, conectadas e que tem muito a ver com o nosso modo de ser e de estar no mundo. Talvez a primeira inquietação que nos traz aqui, a primeira reflexão, é voltarmos ao que está lá no Livro dos Espíritos, mas o que está na gênese da filosofia grega, em especial com Sócrates, dessa necessidade do autoconhecimento, de quem somos nós, qual é a nossa capacidade de prospecção, o que nós criamos, o que nós geramos e o que nós conhecemos de nós mesmos. Por isso, o campo da ciência, em especial da filosofia, tem falado nesse momento, vários estudiosos aqui na América Latina e no mundo, dizendo que estamos vivendo um período de redefinição ontológica. Isso significa questionar sobre as grandes questões do ser. E, por incrível que pareça, as grandes questões sobre o sentido do ser estão na doutrina espírita. Né? Então, é um convite, novamente, mediante um cenário de crise, né, de rupturas e de desafios, mas as grandes questões de sentido estão sendo postas. A psicosfera, em nossa compreensão, é apenas mais uma dessas questões, pensar sobre a psicosfera. Mas pensar sobre a psicosfera não é algo externo, é algo extremamente íntimo, interno, que, de certa forma, nos prospecta a pensarmos sobre o nosso DNA espiritual, da nossa condição existencial. O que estou querendo dizer com isso? Estou fazendo menção aqui à questão de número 27 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se haveriam dois elementos que dão origem a tudo. E os espíritos respondem, né? A matéria e o espírito,
pergunta Kardec, o espírito e a matéria, e os espíritos respondem a Kardec, primeiro de tudo, a Deus, que é o Pai de todas as coisas. E depois há o espírito e há a matéria. E introduz na questão 27 um terceiro elemento ali, que é o que vincula. Ele vai falar do fluido universal. O fluido universal é que permite uma conexão, por a matéria ser grosseira, entre o espírito e a matéria. Porque a necessidade do fluido cósmico universal, no qual todos nós estamos embebidos, se pudéssemos dizer, é o que faz essa conexão e também a transformação daquilo que o espírito opera sobre a matéria. Então, num primeiro momento, o nosso convite, quando falamos sobre psicosfera, a você que está nos acompanhando pela rede, a você que está nos acompanhando por aqui, significa uma necessidade de pensarmos sobre a nossa identidade. Segundo, de pensarmos sobre os nossos pensamentos. Parece uma tautologia, uma repetição, pensarmos sobre os nossos pensamentos, mas talvez seja isso, que a gente possa olhar para nós, para o nosso DNA, enquanto espíritos que somos, para a nossa condição existencial ontológica e para a necessidade de nos compreendermos sobre aquilo que nós produzimos ou sobre essa força motora que tem as potencialidades criativas do espírito através do pensamento. E, nesse sentido, o convite, primeiro, é essa reflexão. É preciso que pensemos sobre os nossos pensamentos. O segundo conceito dentro dessa reflexão, ainda na esfera íntima, porque ela não é algo externo, como alguns pensam, né? Querem fazer a transição planetária dando um salto, mas o movimento se dá do individual para o coletivo, é as potencialidades do pensamento. E aqui nós vemos nas obras de André Luiz, aqui nós vemos na obra a qual eu estou me orientando para esta fala, que é a obra do professor Cícero, do Rio Grande do Sul, publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Um químico que passou a vida inteira trabalhando química e espírita sempre, né? Que interessante. E aí, com o olhar da química, ele consegue trazer talvez uma compreensão muito especial, analisando o conjunto das obras de André Luiz, do que é esse movimento denso, profundo, que merece ser reconhecido como psicosfera. E, nesse sentido, é por ele que nós nos orientamos nessa exposição, e ali a gente tenta, no primeiro momento, fazer uma certa fenomenologia do pensamento. E aí ele vai nos dizer, baseado nesse conjunto das obras de André Luiz, o Cícero vai dizer, pensar é criar matéria. O pensamento cria a matéria. Um segundo movimento compreensivo, pensar é mobilizar a matéria. Quando nós pensamos, quando nós nos conectamos, nós já estamos nos mobilizando. A ponto de o filósofo Habermas dizer, na sua teoria da ação comunicativa, um filósofo contemporâneo, de que o pensamento cria ação. Portanto, para quem trabalha mais na linha do pensamento, a ação dele é pensar. A doutora Nádia, por exemplo, que é filósofa, a sua ação, num primeiro momento, é pensar. Não há mais aquela separação dura do pensamento tradicional metafísico, que pensamento era separado de ação. No contexto do chamado pensamento pós-metafísico, e eu vou desenvolver isso em outro momento, a identidade desses pensamentos, é falar de que pensamento e ação estão mais conectados. E, nesse sentido espírita, pegando a vertente da questão 27 e a questão das obras de André Luiz, pensamento mobiliza a ação. Por isso, nós nos mobilizamos. Muito antes de estar aqui, eu já estava escutando a Rádio Espírita, a Rádio Rio de Janeiro, escutando os vídeos do Instituto Cultural e Cultura Espírita, me conectando antes, a ponto de dizer aquilo que o Hans-Georg Gadamer diz, de que nós já estamos em diálogo com o contexto
mesmo não estando nele, porque nós estabelecemos isso pelo pensamento. Isso, mais para adiante, eu vou trazer de que nós, de certa forma, realizamos muito pouco ainda essa conexão. Talvez porque a gente não pense sobre os nossos pensamentos, mas as potencialidades são muitas. Pensamento, como nós já sabemos, e utilizamos isso muito na doutrina espírita, o pensamento gera energia. Nosso pensamento é uma fonte produtora de energia. A energia que é gerada pelo pensamento, diz o Cícero, e André Luiza disse lá, gera matéria. Então, o espírito é criador da matéria. E tendo nesse interlúdio entre espírito e matéria a compreensão de que estamos embebidos no fluido cósmico universal. Isso é interessante para a gente se dar conta das potencialidades criativas que nós temos, daquilo que nós fazemos com a vida que nós estamos vivendo, a ponto de Emmanuel dizer em Pensamento e Vida que a vida que nós temos, a vida que eu vivo, é a vida que eu procuro. E a gente pode começar, não, para aí. Isso não foi, isso não estou querendo, por que estou vivendo essa vida? Muitas vezes, mas isso eu não quis. E aí, Emmanuel vai esclarecer nesse livrinho Pensamento e Vida, que é pelos pensamentos. Aquilo que nos atravessa hoje é resultado ou de questões pretéritas, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, ou de questões da existência atual. E como se chega a essa condição ontológica existencial? Pelos pensamentos. Por isso não existe, de certa forma, aquele espontaneísmo, e não existe também algo fortuito e gratuito. Não. Tudo está relacionado com essa potência geradora que é o nosso pensamento, que se expande, se prospecta, e nós podemos nos prospectar muito mais. Eu, dia desses, estava lendo Camille Flammarion, poemas sobre os astros. Olha o nível cósmico que se lançava. Fazia poesia utilizando o diálogo com astrologia. Mas, às vezes, nós somos, segundo a filosofia, do tamanho daquilo que pensamos e do tamanho daquilo que sentimos. Nos colocamos numa redoma tão grande que não conseguimos prospectar um olhar para além do casulo ou do local de onde nós nos encontramos. Experiência dessa, muito significativa, pode ser considerada no contexto do recolhimento pandêmico. Muitas prospecções, muitos voos, muitas viagens. Eu nunca viajei tanto quanto no contexto da pandemia, sem ter ido lá. Eu nunca conectei tantas pessoas. Mediante uma necessidade, nós nos prospectamos para fora. Alguns disseram, não, isso é muito. E aí pegaram a tese do isolamento, que é a tese da lógica do sistema, que isola e que distancia. A tese do recolhimento nos potencializa para uma viagem que nós não estávamos fazendo, mas que é uma viagem que nos coloca para fora de nós e nos lança na direção daquilo que ainda nós podemos. Então, há um conceito de energia que o Cícero trabalha e de matéria que vem se alterando. Se nós quisermos pensar numa perspectiva de maior prospecção, de um olhar mais avançado, de conhecer as nossas potencialidades mais amplas, o Cícero nos diz que o conceito é de energia psi e de matéria psi. O que significa isso do ponto de vista da física quântica? São energias mais leves, matérias mais leves. Para o processo dessa transição e da mobilização desses pensamentos que nós almejamos, é necessário reconhecer isso. Já não se trabalha mais com a densa matéria bruta e não com aquela energia mais pesada. Tudo isso está dentro daquilo que nós ainda podemos. Que nós podemos muito e
talvez a gente utilize pouco dentro das potencialidades que nós temos do nosso pensamento. O espiritismo se torna, nesse olhar da psicosfera, talvez um locus especial, talvez um locus privilegiado, porque nós, e aí começávamos agora há pouco esse encontro aqui, nós utilizamos muito e podemos utilizar muito mais. E quando iniciamos todos os nossos encontros, o que nós dizemos a primeira frase? Elevemos o nosso pensamento. Qual é o recurso que nós utilizamos? Primeiro, elevemos o nosso pensamento. E aí fica mais interessante pensar, então, nessas possibilidades que nós temos. Algumas reflexões iniciais que sempre são oportunas. Que matéria eu irradio em meu pensamento? Se pensamento produz matéria, o que eu estou irradiando? Aí, às vezes, a gente não conheça, às vezes a gente faz isso espontaneamente, às vezes nós não nos damos conta. Uma segunda pergunta: o que eu gosto de alimentar no meu pensamento? Aqueles pensamentos recorrentes, que, de certa forma, eu coloco isso entre aspas, se naturalizam. Isso não faz mais parte da minha idade, eu não consigo, eu não posso, isso não é mais para mim. E aí vai se a gente quiser puxar, um rosário de pensamentos e de afirmações. Chamo atenção para que nos chamava atenção Eurípides Barçanufo. Os espíritas não podem engrossar as fileiras do pessimismo. O espírita cristão não pode engrossar as fileiras do pessimismo. E por que esse convite? Por que essa invitação? Porque é da natureza do espírita que, conhecendo essas potencialidades todas, não se permita a desesperança. Pois eu volto a este argumento. O que ocorre se eu não percebo as energias que me cercam? Isso talvez é uma das questões muito caras que merecem ser refletidas quando estamos trabalhando com a questão do pensamento. Aquilo que nos atravessa é nosso ou não? E aí, se for para o terreno da mediunidade, amplia-se mais ainda. E um grande amigo meu me ensinou: aprenda a definir o que é teu do que não é teu. Aprenda a fazer uma seleção daquilo que é teu, de uma autoavaliação daquilo que é seu, daquilo que não é seu. E, nesse sentido, se nós não sabemos, muitas vezes podemos facilmente cair no canto da sereia quando não nos damos conta das energias e dos pensamentos que nos atravessam e, por vezes, vão fazendo morada lentamente e até criando algumas enfermidades. Está lá na obra das Dores da Alma que as enfermidades psíquicas emergem primeiro, físicas emergem primeiro no espírito. As Dores da Alma mostram isso. Que matéria eu estou gerando ao redor de mim? Mas eu não sei. Pergunta para as pessoas que convivem contigo. Que matéria nós estamos gerando ao nosso redor? Porque aqueles que convivem com a gente, eles sabem com a gente. E tem até os adjetivos. Tu está muito azedo hoje, na linguagem popular. Você está bem. Mas eles sabem de nós. Mas nós temos que nos perguntar: que condutor de energia sou eu? Que fonte criadora, enquanto espírito imortal que sou, eu estou desempenhando? Qual é o resultado daquilo que eu estou mobilizando? Então, naquele horizonte das lamentações, da desesperança, do medo, da vitimização, são sim criações, segundo Cícero, ele vai nos mostrar. São criações do espírito, usa o fluido cósmico e traduz isso muito em matérias. Alguns movimentos interessantes
que ocorreram nesse período e que podem ocorrer, e para mim tem me ocorrido no período pandêmico, para não cair na lógica da desesperança, tendo por referência a assertiva do Barça Novo. Primeiro momento, nós nos reunimos numa das casas espíritas que eu trabalho, Centro Espírita Casa da Redenção, em Caxias do Sul, e a que eu estou radicado é Sociedade Espírita de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, a sexta casa mais antiga do país. Na Sociedade Espírita, no Centro Espírita lá de Caxias do Sul, nós sentimos a necessidade no início da pandemia de estudar o Evangelho e lemos Boa Nova do Evangelho. Criamos um grupo chamado Leituras Espíritas, vamos estudar o Evangelho primitivo ali que vem na Boa Nova do Evangelho. Fantástico. Segundo movimento, participo de um grupo nesse momento, por necessidade existencial ontológica, de adventistas, onde estudo semanalmente os Atos dos Apóstolos. Porque os Atos dos Apóstolos os primeiros cristãos que estavam desamparados e precisavam buscar a perspectiva de esperança a partir da necessidade de se redefinir ontologicamente, existencialmente. E é uma maravilha, porque ali eles estavam distantes, mas ao mesmo tempo tinham que testemunhar. E ao mesmo tempo recebiam, entre aspas, recebiam as bênçãos e todo o amparo espiritual. Então, ali tem um movimento interessante de redefinição e de força. E um outro movimento que nós fizemos, de leituras espíritas, foi ler o No Rumo do Mundo da Regeneração. Em 8 meses, toda semana nos reunimos e lemos para avaliar este momento e buscar a desenvolver bons pensamentos ou pensamentos compreensivos. E agora estamos estudando Ilumina-te, uma vez por semana, um texto de Joana, que é fantástico, porque nos convida à reflexão interna. Isso tem sido muito especial. Então, nós, espíritas, temos múltiplos, e eu vejo milhares de movimentos sendo realizados nessa busca de redefinição, nessa busca de criação de sentido. Tudo o que nós pensamos tem um sentido moral, diz o Cícero. Aí é uma questão interessante, porque não existe neutralidade. Então, a pessoa diz, mas o que você está pensando? Eu pergunto. Eu não estou pensando nada. Não existe o nada. A ontologia de Martin Heidegger diz que o nada já é alguma coisa. Se você quer pegar uma compreensão espírita, vamos lá para o céu e inferno, onde um daqueles espíritas, sofredores, que após ter cometido o triste ato do suicídio, ele diz na sua narrativa que ele pensou que ao se suicidar não existiria o nada. E ele descobre que o nada não existe. Então, essa questão de dizer, eu estou pensando nada. Não. Alguma coisa nós estamos pensando. E o que nós pensamos é gerador de algum dispositivo. Portanto, o nosso pensamento sempre está vinculado a uma dimensão moral. Eu estou pensando e o que eu estou pensando tem uma correspondência. Portanto, isso pode ser avaliado tanto na perspectiva da busca de pensar a questão dessa energia que é gerada, tanto nas obras como nós vemos a questão de que a luz é também energia e que também as sombras também são resultados de densas energias. As obras estão fartas, demonstrando de que são somatizações de pensamentos e de estados perispirituais. Essa ampla mobilização de energia individual, ela expressa o nosso halo energético. Esse é o termo que o Cícero utiliza e que já está nas obras de André Luiz. O nosso halo energético ele é resultado das confluências desses amplos movimentos, às vezes muito silenciosos, que a gente não pensa sobre eles, que ocorrem cotidianamente em nós. E o nosso
halo energético, alguns traduzem por aura. A filosofia traduzia isso por aura. Algumas religiões também trabalham pela questão de aura. Mas, de certa forma, é a expressão de um campo de forças. Então, falar em psicosfera é reconhecer a existência de um campo de forças. Esse campo de força, esse halo energético, é resultado da produção dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque o pensamento ocidental, ele cometeu alguns equívocos quando identificou, desde Aristóteles, que o homem, por ser, é um animal racional. E pegou muito forte na tradição ocidental a ideia de que o homem é um animal racional e se deixou de lado as questões dos sentimentos. Edgar Morin, entre tantos outros pensadores mais contemporâneos, nós somos humanos não apenas porque pensamos, somos humanos porque sentimos. Então, essa confluência entre os pensamentos e os sentimentos de cada um no seu mundo íntimo é que gera esse halo energético e que é essa potência dessa força e desse campo que nós denominamos de psicosfera. Interessante destacar que a soma destas questões individuais que geram a psicosfera do planeta, ou a psicosfera, se a gente puder dizer aqui, do universo. Então, eu não trabalho com a ideia de psicosfera como meio ambiente espiritual, que alguns trabalham e eu reconheço e respeito profundamente. Eu trabalho com a ideia de psicosfera do ambiente inteiro, porque o meio ambiente fraciona. A psicosfera do ambiente inteiro reconhece as conexões múltiplas nessa teia da vida, do Capra, no ponto de mutação e nessas conexões mais amplas possíveis. Por isso, não é meio, é uma psicosfera do ambiente inteiro. Olha o que nos diz o nosso amigo Cícero Teixeira. Que as pessoas que possuem bons sentimentos, pessoas altruístas, pessoas otimistas, pessoas fraternas, pessoas com vontade de cooperar, elas apresentam uma psicosfera brilhante. E ele vai além, luminosa. Pessoas predispostas à prática do bem, pessoas abertas, elas apresentam uma psicosfera brilhante e ele vai além, luminosa. E essas pessoas, elas irradiam, né, ao seu redor, devido a esse campo, a esse halo energético, forças benéficas. Só dizer, mas isso eu já sei há muito tempo. Mas ele está dizendo isso pelo olhar físico-químico, da produção de energias. Por isso que eu sou filósofo, não tenho conhecimento técnico que ele diz aqui, pelo olhar físico-químico dessas mobilizações, da alteração daquilo que nós sabemos, lá no Livro dos Médiuns, mas da alteração fluídica, do padrão vibratório. Isso é produção. Isso não é espontaneísmo. Pessoas que estão dispostas a isso, que estão nesse horizonte, trazem forças benéficas em seu raio de ação social. É por isso que eu estou aqui. Eu fui contagiado pela voz da Nádia lá atrás, 4, 5 anos atrás, num telefonema, um convite afetivo, fraterno, dizendo, olha, não te conheço fisicamente, li alguma coisa aqui, que tal a gente conversar mais sobre isso? A forma como que nós somos acessados na nossa alma se dá pelo padrão mobilizado nesses encontros, naquilo que nós mobilizamos. Por isso as pessoas dizem, ninguém dá aquilo que não tem, no linguajar comum, popular. Mas é isso que acontece. São as conexões, por isso que cada vez reforça mais a tese do não acaso. Nós nos encontramos por algum motivo. Nós conectamos pessoas.
Tenho vivido experiências fantásticas nesse período da pandemia. Tenho orientado estudantes da Colômbia, do Chile, e eu vou na formatura deles sem ter nunca, um deles esse dia defendeu, sem ter nunca a gente ter se encontrado fisicamente. Tudo pelas redes sociais. Trabalho intenso, encontro semanal, e se gera valores, e se gera trabalhos, compromissos, e nós estamos conectados à distância sem sair de casa. É bom, e Joana vai dizer lá, o uso das redes sociais, ela vai dizer lá no livro dela lá, Entrega-te a Deus, ele pode ser altamente nocivo se não for bem direcionado, mas pode ser potencialmente produtivo para estabelecimento de redes e tantas outras coisas que a gente já sabe. Então, esse movimento positivo ocorre com pessoas que transformam o seu raio de ação social. Começa, às vezes, pelo celular e aí vai se expandindo. Pensem na psicosfera do Instituto Cultura Espírita do Brasil. As pessoas que já alcançou, através das suas produções, através das suas palestras, através das suas atividades, as pessoas que são acessadas. Né? Caibar vai dizer lá que é um ponto de luz, como o nosso lar pode ser um ponto de luz, como a casa espírita é um ponto de luz. Pessoas pessimistas, descrentes, invejosas, maldicentes, orgulhosas, egoístas, passionais, violentas, apresentam uma psicosfera opaca, densa, de colorido pastoso. Olha a produção aí. E elas irradiam ao seu redor forças deprimentes, de baixo teor vibratório. E aonde essas pessoas vão, segundo o Cícero, o professor Cícero, elas criam perturbação em núcleos. Por isso que às vezes a gente diz, mas tem um que está desajustado, que está no momento existencial. No lar, contagia o lar. Por isso a necessidade da gente criar os antídotos aí. Porque isso faz parte da sua condição ontológica, existencial, espiritual, que não é separado. Somos um todo. A psicosfera humana reflete o estado mental, psicológico, afetivo de cada ser humano, formando esse campo energético ao redor de nós mesmos, o intercâmbio com o ambiente inteiro que nós interagimos. Olha as potencialidades criativas que nós temos, as potencialidades prospectivas que nós temos. Por isso que eu falava do Camille Flammarion, eles estavam numa outra dimensão. Mas eu não sou Camille Flammarion, mas eles se permitiram se conectar cosmicamente. O nosso olhar encolhido e limitado, às vezes muito preso à matéria, nos tira essas possibilidades de pensarmos em que o espírito pode. Né? Há uma leitura que diz, olha, a gente consegue perceber ainda muito pouco do que nós podemos. E, nesse sentido, está no nosso desenvolvimento. Alguns desafios de pensarmos a psicosfera no contexto da transição. Tem muita coisa sobre esse assunto, mas eu quero trazer alguns desafios. Um primeiro é compreender aquela compreensão que nós já temos no espírito, na doutrina espírita, já está sedimentada, mas a gente ainda às vezes tem dificuldade e exige, às vezes, no nosso cotidiano, esses saltos quânticos que a natureza não dá. E aí, às vezes, a gente almeja essa transição, né? Muitas pessoas, mas não estava na transição, que a gente chegou até a marcar datas. Como é que veio tudo isso? E aí a gente vai percebendo, pela análise da psicosfera, que se a psicosfera do planeta é a expressão dos nossos estados íntimos, individuais, e que se transforma no coletivo, a transição não vai saltar. Mas ela é necessária e pode, mas ela não vai ser um salto. E aí
alguns desafios assim para entender esses movimentos que não são de agora. Joana de Ângeles já coloca em 1974, na obra Após a Tempestade, onde ela fala de poluição e psicosfera, mostrando que essa separação que a gente faz material está dentro do nosso contexto, que nós não enxergamos. Mas hoje a gente já ouve falar assim, aquela pessoa é tóxica. As conexões espírito-matéria são muito mais próximas. E os nossos pensamentos geram, sim, a limpeza dos ambientes. E aí a gente reconhece isso, inclusive, no movimento que aconteceu e está acontecendo na pandemia, está na obra, no Mundo do Rumo, Mundo de Regeneração, mostrando como os espíritos utilizam reuniões em copas de árvores, aproveitam do ar, reuniões, eu fiquei todo empolgado, né? Eu moro aqui a 4 quadras de uma praia no extremo sul do Brasil, que era uma reunião com o nosso Spinelli e com os espíritos de Skoll, descrito na obra no Mundo da Regeneração, que estavam discutindo na beira de uma praia. Era meia-noite. Eles descrevem a densidade acinzentada da cidade e a necessidade de tomar ações bem ali no início da pandemia. Então, essas mudanças de contexto fluídico está relacionado onde a limpeza, o tóxico, está profundamente relacionado com a questão do pensamento. Por isso que Joana vai falar lá de poluição e psicosfera. André Trigueiro vai fazer isso no Ecologia e Espiritismo, demonstrando, sim, o modo de viver na sociedade do consumo, do apego à matéria. De certa forma, nós cristalizamos nos objetos a nossa forma de pensar e podemos gerar saúde e podemos gerar enfermidades. Hermance vai dizer de que 3 coisas atrapalham o progresso do espírito aqui e no pós-túmulo. A saber, a autoculpa, a ausência de perdão e mágoa. E aí ela abre o que é mágoa. Mágoa é a má água, é a água aquela que está parada. Geram, segundo Hermance, enfermidades físicas, e aí ela descreve as somatizações físicas, úlceras, pedras dos rins e algumas outras questões, câncer, e geram enfermidades que ficam marcadas no perispírito. E aí ela dá alternativas. Como trabalhar com mágoa, autoculpa e ausência de perdão. Autoamor, perdão ilimitado, né? E se livrar da questão da mágoa. Mágoa é uma das questões mais difíceis. Então, de certa forma, nós somos convidados, quando pensamos na psicosfera, e reconhecendo todas as potencialidades do halo energético, enquanto espíritas que somos, nós somos convidados a definir um horizonte do que a gente denomina de qualidade de vida espiritual. Porque a gente já não vê isso mais separado. Se, com as nossas limitações do corpo, a gente já pensa em qualidade de vida, pensar nessa mudança da psicosfera é pensar na qualidade de vida espiritual. O Cícero descreve, eu só vou listar aqui, não vou desenvolver, mas o Cícero descreve 10 ou 12 tipos de psicosfera. 10, eu acrescentei mais 2, de compreensões do alcance da psicosfera na obra. Ele descreve uma psicosfera humana nas múltiplas relações. A psicosfera está presente nessas múltiplas relações desde já. Ele, trazendo para o terreno espírito, ele considera que é fundamental o reconhecimento da psicosfera nas relações com a mediunidade. A mediunidade é um campo de grande investigação para a construção e para o conhecimento, para o nosso autoconhecimento da psicosfera. Alterações de humor. Eu tenho um amigo que na sexta-feira ele trabalhava na desobsessão e diz: a minha esposa já sabe que na sexta-feira eu fico mais irritado. E nós já oramos desde cedo, que era o trabalho que ele realiza ainda hoje.
Então, todo esse campo amplo, que eu não vou tratar aqui da mediunidade, tem que reconhecer a dimensão da psicosfera. Nas relações, uma outra forma que ela se expressa, a terceira, é nas relações de simbiose e parasitismo. Fundamental pensar a psicosfera nessas relações. Cícero também diz, no quarto tipo, nos processos de autoobsessão. Pensar a psicosfera nos processos de autoobsessão é fundamental, porque é muito pensamento envolvido ali. A ponto de que, às vezes, a gente diz, eu não estou pensando, mas muitas vezes a gente permite também que outros pensem por nós, né? Sabendo da intervenção dos espíritos na nossa vida, assim quando a gente permite. Descreve brilhantemente na obra a psicosfera da oração, na oração. E aqui eu me lembrei, né, de Eulália, lá no nosso lar, quando ela faz aquela prece por aqueles irmãos que estão como se fosse num pântano, e ela começa a orar e dizendo: espiritualidade amiga, tenha misericórdia, porque nós também um dia ali estivemos. E após a prece, eles começam, diz o texto de André Luiz, se mobilizar. Alguns rastejos saem como uma espécie de múmias daquele pântano e cai sobre eles, no momento da prece, uma espécie de orvalho. Transformação fluídica, potente da prece. Uma outra parte que me chama muita atenção é na introdução de Nas Fronteiras da Loucura, onde há uma avó orando por sua neta no quarto, e ela diz: venerado doutor Bezerra de Menezes, médico dos pobres e dos humildes, eu te suplico pela minha neta, e faz aquela prece, e Filomeno narra de forma brilhante. Nada mais, nada menos, quem vai atendê-la é o doutor Bezerra de Menezes. Ela está próxima da cama. A descrição do Filomeno é que uma luz azul violácea, no momento da prece, está próxima à sua cabeça, e logo depois da prece ela adormece. E o doutor Bezerra vai e diz para ela: seu pedido foi atendido. Carnaval de 1900, não sei se é 92 ou 82, Nas Fronteiras da Loucura. Então, a oração tem essa potencialidade de transformar a psicosfera, de alcançar irmãos aqui e acolá. Os trabalhos mediúnicos, quantas vezes eles nos dizem: eu estava lá, a região era sombria, e de repente eu me lembrei e fiz um pedido para Deus, e alguém chegou lá e me fez o primeiro socorro. Ou alguém orou para mim. A mudança fluídica é a potencialidade da oração. Um outro exemplo, no Rumo do Mundo de Regeneração, Filomeno nos conta no início da pandemia. As primeiras pessoas que estavam sabendo da notícia. Ele dá 2 exemplos. Um exemplo, o médico começou a chamar e começou a informar: você está com contágio do vírus, Covid-19. E muitas pessoas entrando em desespero total. Ele descreve a cena daquele hospital. E ele descreve também um homem, aproximadamente de 59, 50, 60 anos, parece que foi isso. E esse homem, quando ele soube da notícia que estava com o vírus, a primeira coisa que ele fez, ele orou. E ele teve a serenidade para a continuidade dali em diante. A oração possibilitou a ele condições existenciais, ontológicas, espirituais, para que ele não caísse em desespero. E recebeu um amparo. É lindo ver, por um lado, assim, a obra da espiritualidade atuando em pleno contexto pandêmico, no socorro, e a potencialidade da oração nesse sentido. Aqui a gente poderia continuar muitas coisas. A psicosfera ambiental, que Cícero descreve, é o 6º tipo, ele trabalha, então, das nossas múltiplas conexões dos humanos com os não humanos. E aqui é um vasto campo que eu venho investigando na América Latina sobre os direitos da natureza. Há estudos ampliados demonstrando, como a gente vê nas constituições latinas novas aí da Bolívia, agora o Chile também, de que reconhece
que a Madre Tierra é um sujeito de direito, que o rio dialoga com a gente, pegando a linguagem da chamada hermenêutica, que tudo está em diálogo, que há outras linguagens, senão a linguagem da fala, que há outras formas de diálogo que estão em permanente diálogo conosco. E aí eu lendo No Rumo do Mundo da Regeneração, eu vendo ali quanto a espiritualidade utiliza disso. Um exemplo lindo, uma reunião que eles fizeram no centro da Amazônia, no centro da Amazônia, no interior da Amazônia, era de noite, uma noite enluarada, reuniram ali as grandes autoridades espirituais do planeta para decisões sobre os povos tradicionais, mas sobre o país. Foram lá buscar fonte de energia. Aquela reunião que eles descrevem na copa de uma árvore, numa noite enluarada, é poética, mas, ao mesmo tempo, demonstram o quanto eles utilizam bem. E a gente, às vezes, tem tudo perto e não utiliza isso do ponto de vista de que não há mais aquela separação humanidade e natureza nas compreensões socioambientais que nós temos. Tudo está conectado. Portanto, essa é uma questão que a gente quer avançar nos encontros posteriores. Ele fala também, então, da psicosfera terrestre, fala de uma psicosfera humana em casos de animismo, fala da psicosfera com a potencialidade da higiene da nossa saúde mental, espiritual, fala da beleza e do engrandecimento da psicosfera do evangelho no lar, reforçando tudo aquilo que nós já tínhamos visto, que nós já sabíamos, que contagia não só a nossa quadra, mas o ambiente inteiro. E agora, talvez, se a gente pudesse fazer, e eu não ainda vi estudos sobre, tenho curiosidade, de algum estudo demonstrando as conexões potentes que nós realizamos quando o Centro Espírita fechou a tribuna e quando nos conectamos pelas redes sociais, como está acontecendo aqui. Eu tenho tido experiências maravilhosas. Todo mês eu vou a Nova York sem ter saído de casa. Na pandemia, um grupo de espíritas que moram nos Estados Unidos, brasileiros, me convidaram a integrar o grupo, se chama Conversa Fraterna, e é uma maravilha, relações extrafronteiriças, que nós nos conectamos e você sente. Toda quarta-feira eu tenho das 7 às 7h30 a mediação de um grupo que é o Evangelho no Lar. Nossa casa criou isso como dispositivo durante a pandemia. A Sociedade Espírita Kardecista criou esse dispositivo. E está sendo interessante porque, mesmo agora, voltando, as pessoas querem continuar. Nós temos gente do Rio de Janeiro que participa. É um grupo pequeno, 14 a 15 pessoas. Mas toda semana nós abrimos o Evangelho, comentamos o Evangelho e fazemos uma prece forte. Então, nós temos esses recursos. E aí, temos irmãos nossos que estão sofrendo muito, porque não tem mais a tribuna, como eles queriam naquelas condições. Eu não estou dizendo que uma coisa vem e outra não, é uma ou outra. Não, estou dizendo que nós podemos estar aproveitando. Eu tenho a compreensão, e temos experienciado coletivamente isso, não é uma compreensão individual, de que a nossa casa ela se transforma um esteio da casa espírita nessas reuniões que nós realizamos. Eu estou falando aqui da obra Dimensões Espirituais da Casa Espírita de Sueli Caldas Schubert, que demonstra para além das edificações materiais. Então, nós sustentamos os nossos trabalhos e nos mantivemos nesse período pelas edificações espirituais, e que bom que o meu lar, que o teu lar, que o nosso lar conseguiu ser um esteiozinho, que o Instituto Cultura Espírita do Brasil é um grande esteio que continuou retroalimentando as ações, porque assim nós entendemos que essa conexão não para. Se a gente para, é pela nossa limitação do olhar apenas material, e aí a gente fica ainda implorando, mas não vai ter o passe, porque nós, às vezes, ritualizamos alguma situação. Não que o passe não seja importante, ele é fundamental, mas a gente tem que aproveitar essas potencialidades outras para se manter nessas conexões. Para mim, ir fazendo os encaminhamentos, eu coloquei mais duas, né? A psicosfera da pandemia. Eu só quero ler uma frase com autorização de vocês sobre
o impacto que a Terra sofreu com a pandemia, e é a primeira frase que o Filomeno traz no capítulo 1. Olha o que ele diz, como os espíritos estavam vendo a psicosfera da Terra quando do anúncio da pandemia Covid-19. Peço licença, abro aspas. De nossa comunidade, olhávamos o planeta terrestre que lentamente se envolvia, e aí olha a atenção, em volumosa cortina de sombras. O planeta estava se envolvendo numa volumosa cortina de sombras. E aí ele continua, segunda frase, sabíamos que aquele adensar de fluidos sombrios era o resultado da emissão mental e doentia dos seus habitantes. Mas aí você pode me dizer, Vilmar, você falou tudo isso e a gente vai ficar nesse diagnóstico do pessimismo e da desesperança? Não. O espírita cristão é um portador de esperança. É um portador de um novo porvir. Nós temos que retroalimentar a esperança. Se você for ler nas obras pedagógicas, tem uma obra fantástica aí que se chama Pedagogia da Esperança. E eu fui ler o que é. Escrevemos até uma obra coletiva em 2020 sobre Ontologia da Esperança, o nome da obra. Mas eu fui baseado nessa obra Pedagogia da Esperança. O que é a esperança? Aí o Paulo Freire vai dizer que a esperança é uma condição ontológica do ser humano e que a desesperança é uma patologia. O que significa isso? Faz parte do teu ser existencial ser esperançoso. Se você está desesperançoso, você está num estado patológico. A esperança é parte integrante da tua condição ontológica. A desesperança é uma patologia. E aí, a gente tem feito alguns movimentos no sentido de pensar uma ontologia da esperança, porque nós, cristãos, espíritas, educadores, e tudo que nós somos nessa nossa teia da vida, devemos ser portadores de esperança. E aí, como notícia dessa esperança, eu queria apenas destacar a introdução do Nas Fronteiras da Nova Era, de Sueli. Querida Sueli organizou essa obra, e ali ele é fantástico. Né? Eu estava relendo ontem sobre isso, pensando nesse momento aqui, mas existem muitas coisas boas. Eu vou só, a título de me encaminhar, porque eu quero realizar a escutatória, né? Descobri com o Paulo Freire que não é falando que a gente aprende, mas é escutando. Né? Se não aprende falando, aprende escutando. Eu queria destacar uma reunião que Filomeno narra nessa obra aqui. A reunião acontece na espiritualidade, num lugar, num auditório que cabia em torno de 2.000 pessoas, em espírito. Ali, chegado nesse auditório, nas fronteiras de uma nova era, um espírito, eles começaram a ver, montou-se a mesa para as autoridades, e tinha 2 entidades ao lado de 2 tubos, como se fossem 2 cubos numa altura de uma pessoa. E esses cubos eram luminosos, segundo a narrativa do Filomeno. Logo depois da prece, se materializou de um desses tubos, Órion, um espírito Órion da constelação Órion. E aí o diálogo fica muito interessante, porque como é que um espírito humano, um espírito Órion de uma outra constelação, vem para cá ele diz que ele é um pouco mais alto, vem numa condição de humana. E aí vai dizer que a forma humana é a forma de todos os espíritos. Só se expressa de forma diferente, assim, mas a forma humana. Mas o que eu queria sumarizar aqui desse encontro? O Órion vai falar do momento novo que a Terra estava atravessando, da necessidade da transição, e o Órion vai dizer de que a espiritualidade está utilizando de espíritos de outras constelações para a transição, porque eles têm menos apego do que nós. E eles estão aqui para nos ajudar. E aí fez todo o anúncio da quantidade de espíritos que virão para reencarnar. Aquela história que nós já conhecemos da transição planetária. Espíritos que vêm para ajudar nesse progresso.
Essa é a boa notícia. E aí ele fala de que a Terra, aquilo que André Luiz já tinha falado lá atrás, estará vivenciando um processo da construção de uma nova genética espiritual. Essa nova genética espiritual, ela é demarcada por várias dimensões, entre elas pela capacidade de amor. E vai anunciando, então, o amor como a abertura de frestas e brechas aí para a transição que se anuncia. É muito importante, eu convido você a realizar essa leitura, porque ali o Orion vai dando detalhes de como a transição já está em curso e de como a Terra está criando essas condições, a psicosfera da Terra está criando essas condições para que ocorra esse processo. Ele diz, a fim de alcançarmos uma nova genética espiritual no planeta pela via do amor. É maravilhoso ver os movimentos que estão acontecendo e vai dizer aquilo que nós já sabemos, mas que é muito importante frisar, de que nós não estamos sós, não estamos à deriva e de que o movimento está em curso nessa mudança da psicosfera. Aqui no mundo do rumo da regeneração, no rumo do mundo da regeneração, vai trazer um trabalho denso da espiritualidade em limpezas, em transferências, inclusive de alguns espíritos que não abdicaram, não escolheram, tiveram todas as chances de escolher a evolução, mas não quiseram aceitar o convite, e vai colocar todo o ataque aos trabalhadores espíritas de múltiplos setores, o que eles chamam lá de cristãos, os novos cristãos, mas vai colocar também de que um processo de limpeza e higienização do planeta, no sentido de dizer, aqui estamos nos preparando para a abertura da esfera do amor. Então, quando a gente fala em energia psi, em matéria psi, em potencialidades espirituais, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando das condições que nós temos, homens e mulheres, espíritos imortais, de poder prospectar agora o nosso amanhã. E, nesse sentido, eu gostaria de encaminhar para esse encerramento, dizendo de quanto é importante a gente reconhecer quem somos nós, o que nós pensamos, o que nós geramos, o que nós interferimos. E, nesse movimento de busca do nosso conhecimento, também pensarmos nas possibilidades de maior expansão, de maior possibilidades de futuro, né, que já deve ser começado agora. Então, por isso eu vejo essa doutrina muito esperançosa, realimenta a nossa condição existencial. E eu gostaria, nesse momento, de agradecer a espiritualidade maior pela oportunidade e pedir que os bons amigos espirituais que estão nos acompanhando nos intuam cada vez mais a abertura das possibilidades que nós temos de ser mais. Que os espíritos amigos nos ajudem à efetivação de uma nova condição ontológica, existencial, na direção do amor. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe, que o Deus de luz nos ilumine, que a árvore da vida de cada um continue dando bons e abençoados frutos, e que os ventos dos céus soprem sobre cada um e cada uma de nós. Que assim seja. Obrigada, Vilmar, por esse passeio na ontologia e da psicosfera. Eu queria só que você me dissesse qual é a segunda psicosfera que o Cícero menciona, que eu perdi aqui. A psicosfera na mediunidade. Tá. Psicosfera e mediunidade ele trabalha assim. Tá certo. Bem, nós temos aqui algumas participações. Nós temos aqui o cumprimento da Tereza. Tereza é a revisora da nossa revista, viu? O Vilmar já escreveu para a nossa revista. A Tereza diz: parabéns pela interessantíssima palestra. Quero também manifestar a minha alegria ao ver César Reis de volta. Eu também, mas falei com ele, ele não me deu bola, viu, Tereza? Não me respondeu. Mas ele estava aí. Então, nós temos aqui algumas participações do Paulo de Filipe,
e depois eu tenho também aqui umas observaçõezinhas. O Hegel está no trabalho, ele chegou e saiu, pediu desculpas porque estava com o microfone aberto naquele momento. A Galaxy A11 também saiu porque tem um tratamento de fisioterapia para fazer. Falou nele, olha ele de volta aí, o Hegel. Seu conterrâneo, viu, Vilmar? Olha, prazer. Bom, então o Paulo de Felipe, o Vilmar, ele diz, prezado Vilmar, pelo que entendo, Deus criou o espírito e o fluido cósmico. E às vezes nós dizemos cósmico universal, mas nós sabemos que é uma redundância, né? Sim. Segundo a questão, é um capítulo todo ali do Livro dos Espíritos, que é Espírito e Matéria, né? Eu mencionei aqui a questão 27 apenas, que ele diz, né, Deus criou... Quais são os elementos? A pergunta é, seriam esses dois elementos que dão origem a tudo, os princípios da vida e, enfim, de tudo que existe? Aí ele vai dizer, acima de tudo, Deus. Então, Deus é o Criador. Mas o espírito é co-criador nessa compreensão. Só que ele não realiza esse contato direto com a matéria porque a matéria ainda é grosseira. Então, de certa forma, como a gente estuda lá na Gênesis, não é questão de escolher, nós desde já estamos embebidos no fluido cósmico universal. Por isso que, ao natural, nós já mobilizamos. E talvez a gente não saiba o que a gente mobiliza e o que a gente projeta, né? Por isso que todo esse campo fantástico da psicologia, que trabalha com a questão das somatizações, elas trazem para a gente amplas compreensões de que, às vezes, aquilo que nós estamos, de certa forma, vivenciando ou experienciando são consequências de um processo mental, sentimental, espiritual, que está tudo junto ali. Então, o autor das coisas é sábio em tudo, a ponto de de dar ao espírito essas possibilidades expansivas, né? E a gente vai gerando. Ali eu estava lendo bastante coisa nesse período, assim, mostrando a forma densa que a gente intervém nos espaços. Por isso que, às vezes, uma palavra, às vezes um gesto, às vezes um mero sinal, ele pode mudar toda uma condição existencial de uma criatura humana. Às vezes um eu te amo ou me perdoe, né, num contexto tal, um olhar, ele pode trazer uma pessoa e prospectar uma pessoa, e isso, para quem é espírita, e os espíritas, na minha compreensão, são educadores, às vezes a gente nem se dá conta disso. Quantas são as pessoas que dizem, olha, um dia eu escutei uma fala da Rosa, uma fala da Nádia, e você não sabe, aquela fala me lançou para algumas outras coisas. Então, a potencialidade que nós temos nesse sentido de criar o dispositivo, não só para nós, na nossa esfera íntima, mas também de disseminar esse outro mundo possível. É nesse sentido do convite que o Cícero faz, que a gente se dê conta mais do que isso. Ao invés da gente ficar com aquelas frases assim, que a gente vai, de certa forma, condensando, de repetir as mesmas, aquelas frases fatalistas que são, de certa forma, amarras ou armadilhas, tanto no ponto de vista de saúde, tanto no ponto de vista da evolução espiritual, tanto no ponto de vista epistemológico. E aí eu quero dizer é quando a pessoa não quer aceitar ou se abrir para novos conhecimentos, né? O Kardec nos colocou a doutrina que ela seria atualizada, mas a gente tem encontrado dificuldades, inclusive no nosso movimento, de algumas pessoas de permitir isso. Eu não estou falando de simplificações, mas de reconhecer que a ciência que ela veio, ela foi criar todo esse construto científico, filosófico, né, e religioso da doutrina, ele dá possibilidades múltiplas. Talvez a gente ainda não se dê conta do quanto ainda a gente pode mais, né? Às vezes, nas situações de problemas, como na pandemia, a gente já se lançou. E isso não significa que a gente não tenha que conservar as boas experiências, mas também estar aberto para esses processos, não como modismos,
mas como possibilidades de ser mais. Isso se chama vocação ontológica. Nós temos condição de ser mais. O ser mais o quê? Ser mais humano, ser mais pessoa, ser mais... Enfim, ser mais enquanto espíritos, né? Enfim, é a nossa transcendência estando imanentes. Perfeito. Então, seguimos, mais uma participação do Paulo de Felipe. Ele diz, Vilmar, o espírito, pelo pensamento e vontade, transforma o fluido cósmico em matéria, massa, tempo, energias, certo? Só para confirmar, Aí ele continua aqui e faz uma outra observação. É recorrente, quando tratamos dessa questão, perguntar: o universo material que conhecemos foi criado por Deus ou foi com sua permissão que espíritos gloriosos o criaram? É uma boa questão. A primeira questão que eu queria fazer reflexão é sobre a vontade, né? Às Sim. vezes a gente não se dá conta da potencialidade da vontade. A vontade é um dispositivo para tudo, tá? No Evangelho, está na obra, no Livro dos Espíritos, de que... Está em Leon Denis. Leon Denis, eles percebem isso e percebem a nossa vontade sincera de fazer o bem, por isso que você nunca realiza uma prece sincera sozinho. Você chama para ti o concurso dos bons amigos espirituais. Então, a vontade é uma potencialidade enorme. Essa questão sobre se é o espírito que cria, ou é Deus que cria, se é o espírito reencarnado que cria, eu vejo que é uma conjunção. Porque se Deus é o criador e autor de todas as coisas, e ele deu essa possibilidade a espíritos... Eu vou pegar aqui apenas um exemplo, lá no A Caminho da Luz. Existe uma comunidade de espíritos puros, encarregados pelo governo do universo. Eu fico, às vezes, me paro imaginando o que é essa comunidade de espíritos puros que Emmanuel descreve, tem sobre si a responsabilidade do domínio, da organização e da gestão do universo. Dentre esses espíritos, diz Emmanuel, um deles é Jesus, que se ocupa com o governo, foi designado para o governo do planeta Terra. Então, e aí lá vai demonstrando até como a Terra vai se formar, vai se desacoplar da nebulosa solar, todo aquele processo de criação do planeta. Então eu fico pensando assim, o autor das coisas sabe tudo que faz e criou as potencialidades. E aí sim, os intermediários nesse processo, ou de grande envergadura, são missionários, são obreiros da efetivação do Pai Maior, né? Mas sempre eu vejo isso com a permissão, né? Eu estou falando aqui desses gestores do universo, não estou falando aqui de alguém que vai inventar, né? Ainda que a gente saiba que a gente pode criar, mas desses que têm sob si o governo do universo e que sim podem, né, interferir nisso aqui para a mudança. Não é à toa que a presença luminosa do Nazareno ela muda toda a psicosfera do planeta. Às vezes eu fico me pegando assim, meu Deus, o que significou para um espírito puro da envergadura de Jesus vir aqui nas nossas condições, onde a gente estava rastejando e ainda estamos, e ele vem, né? Por isso que algumas pessoas não entendem por que ele acessava direto a alma da gente, pelo nível que se encontrava, né? E que se encontra porque ele disse que não, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, né? Então, essas potencialidades e esse amparo dessa orquestra maior tem o maestro, mas junto a ele estão esses co-criadores, na minha compreensão. Talvez seja limitada. O Paulo de Felipe continua. Esse universo teve início, Big Bang, e terá um fim, evidenciando não ser obra de Deus, pois tudo por ele criado não tem fim, certo? Que esse universo não tem, foi criado por Deus, mas ou foi criado pela teoria do Big Bang? Como é que ele traz? Eu vou repetir. Esse universo teve um início, o Big Bang, e terá um fim, evidenciando não ser obra de Deus, pois tudo por ele criado não tem fim, certo?
É uma boa pergunta. Se fosse aqui no idioma gauchês, eu diria assim: agora você me apertou sem me abraçar, né? Que é uma expressão idiomática do gaúcho para dizer, ó, eu não tenho as condições, mas eu não consigo ver nessa ótica de fim. Pela teoria materialista do Big Bang, tem aquele ciclo evolutivo, né? Que vai chegar lá e vai ter... Tudo tem um começo, um início e um fim. Mas pela a teoria do pai, eu talvez, e agora como estudioso do campo ambiental, né, das ciências ambientais, eu não trabalho com a ideia de fim, mas trabalho com a ideia de adaptações. O que as mudanças climáticas estão demonstrando, assim como na transição planetária, eu tenho escrito sobre transição ambiental. Na transição ambiental também a gente está passando por uma transição ambiental do cosmos. Talvez o movimento seja de redefinição do nosso espaço, mas eu não tenho a visão apocalíptica do fim. Aliás, até faço um parênteses. Depois que eu estudei o livro Apocalipse, eu descobri que o Apocalipse é uma obra totalmente de esperança. Então, não dá para trabalhar com aquela ideia. Aquela do Apocalipse do fim é apenas um. Mas eu tenho essa compreensão que ocorrem mudanças no cosmos. E como estão acontecendo agora, né? Há o anseio humano de ampliação, de ter interação com outros planetas, há essa prospecção, há adaptações, né, que é o pessoal da educação ambiental, das ciências ambientais utilizam bastante. São adaptações a novos contextos, dada tudo que a gente está atravessando no mundo, dentre elas o grande fenômeno das mudanças climáticas. Mas, como John Love, que é um estudioso da ciência ambiental, trabalha a teoria do fim, eu não trabalho. Tanto é que quem quiser ver um pouco mais disso, eu vou estar apresentando, acho que no terceiro encontro, onde eu vou apresentar a teoria da ecologia cosmocena, a redefinição do espaço humano no cosmos. É nessa mirada que eu, filósofo existencialista, espírita, um ser biopsico-socioespiritual, reconheço as possibilidades esperançosas de um porvir, né? De mutações, de mudanças, mas não de fim. Sim. No fundo, é uma transformação, né? Transformação. E a transformação guarda categoria de lei no universo. Então, nós vemos isso em toda parte, em todas as instâncias da criação. O Paulo de Filipe continua, olha que animado ele está. Prezado Vilmar, você concorda que nós, os espíritos, ora, nos expressamos na matéria, no planeta Terra, em nível de provas e expiações. Temos uma percepção da vida, maiúscula, centrada na matéria, a ponto de temermos a morte, que não passa de desencarnação e retorno à nossa condição primeira, o espírito. Concordo plenamente. Talvez, se nós somos do tamanho daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos, o olhar estreito da condição existencial material não nos permite a convicção daquilo que nós somos. Nós somos espíritos imortais e a gente sabe disso. Eu fico, às vezes, até provoco os meus alunos nas aulas do Centro Espírita, nos cursos, espírita que tem medo de espírito. É contraditório. Espírita, até ontem eu amava meu paizinho, ele desencarnou, eu passo a ter medo. Espírita que tem medo da morte. Ora, a gente rompeu com a teoria evolucionista do século XIX, o ciclo vital de nascer, crescer, envelhecer e morrer, mas concordo com Paulo de Filipe, porque ele diz, a nossa condição existencial, o nosso apego, o nosso encolhimento ontológico, se pudesse dizer assim, pelo horizonte da chamada hermenêutica, às vezes faz com que a gente seja tão pequeno que a gente não acredita no porvir. Porque se eu acredito no porvir, e aí você pega todas essas obras aí, dentre elas o Céu e o Inferno, se eu acredito que o nada não existe, e eu acredito, a decorrência é que eu tenho uma visão altamente esperançosa. Mas na efetivação do mundo prático,
a gente vê. Então, por exemplo, essa também é uma outra contradição espírita que nós vamos plantear, nós vamos chorar, nós vamos sentir. Não seria irracional e ilógico nós não sentirmos a partir de uma pessoa que nós amamos, que está próximo de nós. Mas sabendo de tudo que nós sabemos, sabendo da nossa família, que a verdadeira família é a família espiritual, sabendo dos laços pretéritos, sabendo das possibilidades do porvir, é uma visão limitada nossa, que às vezes fica pensando, né, de querendo eternizar, ou a dificuldade de desvencilhar. E eu fico pensando, nas minhas reflexões, de que talvez seja essa um dos primeiros problemas para o espírito no além corpo, aqui no além matéria. A consciência da condição nossa de que desencarnamos ou não. Porque nos trabalhos mediúnicos, a maioria daqueles que vêm, e é grande o número de espíritos que vêm, eles não têm consciência do estado que se encontram. E é nisso que nós temos que investir a nossa formação. Né? Eu nunca vou me esquecer, e vou ser bem sucinto aqui, primeira vez que eu entro num centro espírita, duro de obsessão, que eu digo sempre a gente vai pela dor, um senhorzinho de uns 89 anos, cabelinho branco, olhou, e aí a gente diz que olhou para a gente, né? Ele olhou, e eu estava numa época de filosofia mais assim, à toa, que muito racional e zero espiritual, né? Na minha condição que me encontrava. Ele olhou assim: irmãos, nós somos espíritos e temos um corpo, e não ao contrário. Meu Deus, o que o senhor está dizendo? Eu sou um corpo que de vez em quando acessa a questão espiritual, e eu não queria acreditar naquilo. Né, do nosso DNA espiritual. Se nós nos reconhecemos com o nosso DNA espiritual, da nossa condição existencial ontológica, desse nosso arranjo existencial espiritual, a gente não teria que temer a morte, a gente teria que plantear, chorar, sentir, mas ser esperançoso, né, porque na nossa compreensão o Espiritismo matou a morte, está bem claro na doutrina, mas é uma aprendizagem. A gente respeita aqueles profundamente. Pela sua observação, muitos morrem, mas não desencarnam, né? Perfeitamente. Os processos de desenlace são lentos. São lentos, né? O Paulo de Filipe, antes de nós passarmos às outras participações, o Paulo de Filipe diz: a passagem da Terra para mundo de regeneração depende exclusivamente das transformações dos espíritos, ora aqui se expressando, e mundo material é só consequência, certo? Sim, porque nós plasmamos, né? Depende, sim. Eu concordo com ele. Então tá. A Tereza foi a primeira pessoa que deu assim os parabéns, que nós também endossamos, mas eu vou repetir aqui. Parabéns pela interessantíssima palestra. Quero também manifestar a minha alegria ao ver César Reis de volta. Pois é. Depois, a Rosa Rita. Excelente atualização, muito obrigada, Rosa e Luiz. Luiz o Martins é o companheiro, amigo, marido da Rosa, que está ali também sempre conosco. O Hegel diz: parabéns pelo estudo, Vilmar. Moro em Teutônia, perto de Caxias do Sul. Quando puder, vou conhecer o Centro Casa de Redenção. Minha filha estuda em Caxias e seguidamente vou lá. Abraço. Encontro marcado, né? Pelo que eu estou entendendo. A Tereza, novamente, esses cursos de que você falou são online? São abertos à participação de interessados? Pode deixar o endereço eletrônico? Sim, eu vou passar depois. Nós temos todas as segundas-feiras. O Illuminati é das 20 às 21 horas. Uma horinha de leitura do Illuminati. Se chama Leituras Espíritas, que é a necessidade de ler junto. Ler um capítulo junto, reflexão e uma prece. E o Evangelho também é aberto todas as quartas-feiras, das 7 às 7h30. Eu posso passar para você o link e você encaminha. Eu repasso para todo mundo. Então, estão aí postas as questões. Agora eu vou só aproveitar alguns comentários que você fez
e vou aqui, eu anotei umas observações aqui. Quando você falou daquela passagem do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, quando ele e outros companheiros vislumbraram assim a camada cinzenta que estava ali por sobre, né? Uma espécie de invólucro menos feliz, evidentemente, mas isso, né? Eu lembrei, Vilmar, da visão que teve Maria João de Deus quando ela saiu do planeta e fez aquela excursão no éter, né? Daquela coisa. Ela viu também como a Terra estava envelopada se é que podemos dizer manto, que tem uma outra conotação, mas, enfim, num invólucro também escuro, em função dos pensamentos e sentimentos da humanidade. Nós vemos que, ao longo das nossas leituras e estudos, os espíritos sempre nos falam sobre isso, né? Que é essa cobertura, esse invólucro, esse envelopamento por causa dos pensamentos e das vibrações, não vou nem dizer sentimentos, prefiro dizer emoções, né? Que tem uma ligação mais direta com o fisiológico. Então, essa questão. E aí, numa extensão de raciocínio, por conclusão, como será que os espíritos estão vendo neste exato momento, nestas 2 últimas semanas, o invólucro da Terra, com a guerra lá na área dos eslavos e o resto da humanidade perplexo, né? Todo mundo, o resto do mundo está perplexo diante desta, como é que eu vou dizer, uma espécie de ressurreição do primitivismo, né? Muito boa a sua questão, assim como foram muito boas as questões anteriores. Quero agradecer o Paulo Felipe, porque são questões que fazem a gente pensar sobre o que nós estamos, o que nos atravessa, né, de certa forma. A gente recebeu orientação da Federação Espírita que era para a gente orar muito nessas últimas 2 semanas. A gente tem feito vários encontros de vibração mesmo, nos lugares onde a gente tem estado, e no nosso lar e no Evangelho, pensando na questão da psicosfera do planeta Terra. Eu tenho para mim, e aqui não é a lógica do julgamento, mas eu busco sempre a lógica da compreensão. Estudando alguns documentários assim científicos de como esse cenário chegou a isso, mais uma vez, assim como o Haroldo Dutra Dias nos diz que nós não amamos do dia para a noite, nós também não odiamos da noite para o dia, que é preciso investir para que a gente possa amar, e é preciso também investir energias para que se possa odiar, e que o ódio é o amor que adoeceu. No estudo que eu dei uma mirada nisso nesses dias, e olhando esse movimento é apenas a expressão de algo que vinha sendo premeditado. E aí eu fico pensando, né, sobre esse poder. Isso tinha sido alimentado há vários anos no perfil dessas que se dizem lideranças, mas aí não cabe a nós, é o Chico que diz que quem assume gestão e quem descumpre com os valores da defesa da vida, da gestão e da justiça, será cobrado 4 vezes mais. Estava nesse DNA e isso vinha sido alimentado, né? E aí eu peguei, essa semana eu escrevi um artigo de opinião, mas ainda não publiquei. Eu fui ler o texto do Adorno, filósofo Adorno, ainda Educação após Auschwitz. Porque eu preciso entender quando acontecem essas coisas. E aí eu fui lá, peguei o filósofo escreve um texto de umas 10, 12 páginas, um texto lindo, denso, e se chama Educação após Auschwitz. Tu encontra na rede social aí colocando. E o filósofo é Theodor Adorno. E o Adorno escreve que a guerra não é irracional.
ela é racional. Só que a racionalidade que prepondera na lógica da guerra se chama racionalidade estratégica instrumental, que é uma racionalidade voltada para fins, cujo endereçamento, os fins maiores, é o aumento do poder e do lucro. E aí ele vai mostrando, e é interessante ler isso de um filósofo que viveu a experiência da Segunda Guerra, por isso que escreve Educação após Auschwitz. Ele vai dizer assim que a personalidade, a personificação da lógica da guerra e da liderança que divulga isso, ela é uma personalidade em que o amor não consegue contagiar. O amor bate, é uma repulsão do amor, porque essa racionalidade estratégica instrumental é tão fria que ela não se permite acolher essa questão do amor. E então ela repulsa o amor. E aí ele defende, sim, a educação do amor. E aí ele defende, sim, uma perspectiva que os pais têm que conversar com os filhos, com as crianças, sobre a lógica da guerra, sob condição de orientá-los sobre o futuro. Que a nem vou falar para o meu filho que a guerra, ele diz que não é correto. Que você tem que conversar sobre isso, porque existe uma cultura da violência para a qual nossos filhos não estão preparados para. Por isso que, às vezes, eles caem. E aí ele vai falando todo um projeto pedagógico educativo, posso até te mandar esse texto, que está no Prelo, que é um convite para nós defendermos a educação do amor. O que eu estou querendo dizer com isso? Se no rumo do mundo da regeneração eles demonstraram toda a preocupação com o planeta que se encontrava envolto, a envoltura nesse cenário, que é um cenário muito delicado, é muito maior. E eu fico pensando quanto trabalho a espiritualidade está tendo. Porém, no rumo do mundo da regeneração, ele nos traz grandes ensinamentos, e um deles é assim: nós podemos contribuir muito nesse momento para diminuir esse adensamento. Por isso que a lógica não é da condenação e do julgamento da liderança que está, eu não falo nem o nome, que está propagando a guerra, né? A lógica é de misericórdia. E essa lógica é difícil, porque normalmente vem a lógica do julgamento. Então, o que a gente possa estar pensando de contribuição? E aí eu tenho colegas e participo de várias redes. Olha, a gente está fazendo uma rede de oração lá na nossa igreja, tantas horas pela liderança lá, pelo cenário e também pelas pessoas que estão sendo vitimadas por isso. Então, há muitas correntes nesse momento. E eu penso que nós espíritas temos sim que assumir uma postura. E a nossa postura é quanto nós podemos, sabendo de tudo que nós sabemos, contribuir nessa mudança de padrão fluídico. Não que nós estejamos numa condição de privilégio, ao contrário, mas é de compromisso com uma cultura da paz que se constrói no nosso íntimo. Porque, mais uma vez, volto a dizer, ela também não dá um salto quântico. Então, é um momento muito tênue, né? Está lá na introdução nas Fronteiras da Loucura. A linha que separa, diz Filomeno, a sanidade da loucura é muito diáfana. E isso não é só para quem está no comando, é para todos. É muito diáfana a linha que separa a sanidade da loucura. O filósofo Nietzsche trabalhou isso, Freud vai trabalhar isso no mal-estar da civilização, mas o espiritismo vem e lacra. Ele está dizendo o quê? Que nós somos todos dementes? Ou naquela... Não, ele está dizendo assim, que se não houver um processo de autoeducação, fácil, entra isso. Tanto é que a gente já viu inúmeros médios, mas, nossa, um médico trabalhava na casa, por que ele deixou de uma hora para outra? Não convém julgar. Mas que é diáfana, porque a mediunidade não educada, né, como você falou, no nível dos sentimentos, é uma porta aberta para mudança da psicosfera, enfim, de existências. Isso. Quando você falou de los derechos de la naturaleza, e que o rio dialoga conosco, né, com os homens, com as criaturas, com os homens, eu lembrei do Monet, um dos meus pintores favoritos. Essa escola me emociona muito. O Monet escreveu em uma das suas cartas que ele dizia assim: eu contemplo muito a natureza, mas muito frequentemente eu tenho a impressão de que é ela que me contempla e fala comigo. Olha. Eu acho que é isso, los derechos de la naturaleza, que você disse com base
nos contatos que você tem ou nas pesquisas que você faz com os seus alunos, não é isso? Em primeiro lugar, dizer que você anda muito bem acompanhada, né? Porque quem está numa psicosfera do Monet aí só sai coisa boa. Não tem como sair desse fruto algo que, né? Aliás, é encantamento, é leveza, é estética, né? Hoje em dia tem um campo de estudo que se chama estética ambiental, que se aproxima muito das nossas compreensões espirituais. Porque é isso que às vezes falta essa estética da vida, falta essa estética ambiental. E aí eu tive uma experiência, um contato com uma liderança peruana, onde ela vivia livre nas montanhas do Peru e resolveram fazer uma barragem para mineração. E aí eu ouvi dela em primeira pessoa, que tu sente quando a pessoa tem protagonismo de fala. E ela falando assim, para eles, indígenas, povos ancestrais originários, que dialogam o tempo inteiro com a natureza, eles escutam, para eles é fundamental esse movimento de compreensão e de diálogo. E aí a água tem que ser sempre correndo. Quando você represa a água, já não é bom. Então, as divindades deles se revoltam contra isso. Por isso que eles se revoltaram contra a mineração. Mas a compreensão dela era assim: el rio llora. O rio chora. E nesses estudos que eu venho realizando, a partir da hermenêutica filosófica, dessa compreensão de que as demais naturezas também dialogam conosco, é bem isso que você diz. A natureza dá números diálogos. O que aconteceu? A resposta de Petrópolis, as enchentes no Sudeste, na Bahia, em Minas, a seca no Sul. Tudo isso é uma natureza que está dando a sua resposta. A gente que não quer ouvir. Por isso que no próximo encontro, quando eu falar de antropoceno, eu vou tocar bem sobre essa identidade dessa nova era, que se diz era humana e que vai por esse horizonte aí. Mas você tem razão. A natureza, e eu fiquei pensando que isso já existe do ponto de vista espiritual, porque eles dizem, olha, nós estamos na copa de uma árvore, estamos fazendo a reunião na beira de uma praia, eles contam a elevação que permite a natureza, então eles que não separam, eles já têm essa confluência, não há cisão entre os mundos. A gente que às vezes separa, e pior ainda, por vezes separamos para explorar. Isso. Isso nos lembra o nosso querido André Luiz, que nos revela, eu não sei, eu não lembro muito bem se é em Nosso Lar ou se é em Mensageiros, mas, enfim, ele diz que os espíritos tiram férias e vão se recolher no seio da natureza. Tudo isso. A Joana diz, quando você tiver um problema, vai para o seio da natureza. Então, esse é o grande caminho, né, para nós buscarmos uma harmonização mais fácil. Mas ainda nessa questão da comunicação, uma das minhas frases, uma das frases que me acompanham muito, porque isso me diz muito profundamente, é do Novalis, um jovem, que você sabe disso, um jovem poeta alemão que desencarnou praticamente adolescente, nós temos fragmentos da obra dele. Ele disse assim, a propósito desse diálogo da natureza homem, homem-natureza, ele disse, tudo no universo fala, idiomas infinitos. Isso é um deslumbramento. Eu, por exemplo, converso com as minhas violetas. Todo dia eu converso com elas. E elas ficam lindas. E eu faço experiência, eu peço a elas peço a Violeta para colocar as suas flores assim. Sabe que vem, né? O pessoal da quântica diz, é porque você fica lá trabalhando com as ondas e tudo mais. Bom, eles entendem melhor do que eu, mas isso é uma vivência que eu tenho. Agora, não estou querendo monopolizar, mas todo mundo já tinha falado, eu também estou te explorando um pouco, meu amigo. Quando você falou do Aristóteles, do homem ser um ser racional, um animal social e tudo, eu lembrei que o Aristóteles tem categorias diferenciadas para o homem. Isso vem
assim, eu percebi isso nas entrelinhas da sua fala, né? Então, o Aristóteles diz que nós temos koinonoia, que é o homem sociável, né? É o gregário, né? Que quando ele vive mesmo na polis, ele está na condição de política, né? Com K e é uma outra dimensão. Não é a política que nós vemos aqui no contexto, não. É da sociabilidade, da gregariedade, do gregarismo, dessa condição do homem. E, por outro lado, ele tem uma outra característica, ou uma outra instância do homem, que ele chama de monádica, que é digamos, a condição humana de não ser social. Quer dizer, primeiro é o gregarismo e depois a monádica é o não ser social. Mas ele diz que o homem tem essas duas, digamos, potências, ou essas duas instâncias, né? Isso foi a propósito do que você disse da psicosfera, de nós reconhecermos a psicosfera como um campo de força com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, te pergunto, como é que você vê essa questão da psicosfera, desse teu ponto de vista, enunciado aqui nessa sua fala, das, digamos, vibrações, emanações e radiações dos monádica e dos koinonoia? O Aristóteles é talvez um dos filósofos, um dos maiores gigantes do pensamento ocidental, né, grego. Eu fico pensando assim, ele é que vai classificar todos os tipos de saberes. Tudo que a gente sabe hoje, saber metafísico, saber da técnica, saber da episteme, vem tudo dele. Ele tem, e você bem traz, essa questão da compreensão, que é uma frase que nós usamos hoje em dia no nosso cotidiano. Ninguém consegue ser feliz sozinho. Veio do Aristóteles, porque ele diz que a nossa tendência, a nossa vocação ontológica, entre aspas, ele não usa o termo vocação ontológica, sim, ela só se concretiza no coletivo. Por isso que ninguém consegue ser feliz. O fim último do humano se dá na realização do coletivo. E é uma das grandes constatações nossas do Ocidente, de que a gente sabe que, por mais que você consiga tudo, a gente necessita, a gente é gregário, a gente precisa disso. Talvez no alcance dele, e naquele momento, naquele contexto grego, ele vai optar por uma ideia de um homem-animal /racional, por necessidade da supressão do pensamento da época, que dizia assim, olha, tudo que é mítico, tudo que habita o cosmos, tudo que esses caras veem aí, um Deus para a lua, Deus para as águas, o Deus do trovão, o Deus das matas, ele não é válido. Olha ali a conexão humanidade-natureza, o Paulo com o seu gatinho, né? Ou gatinha. É assim que as coisas acontecem. Aqui em casa também tem um que seguidamente apresenta e faz apresentações, faz lives internacionais. É uma expressão. Mas voltando ao raciocínio, se tem uma compreensão de Platão e de Aristóteles que dessa necessidade de investir muito numa demarcação de uma razão, de certa forma, houve uma certa contradição performativa, uma certa negação da própria outra faculdade, que era essa parte mais do sentimento, que ficou mais no segundo plano, e que a educação, com essa necessidade de vencer os instintos e que os desejos, né, como dizia Platão, nos levam aos erros, aos equívocos, aos vícios, depois de Santo Agostinho, houve uma formação de uma educação que, de certa forma, deixou as coisas da realidade física no segundo plano, inclusive as questões do corpo, dos afetos. Hoje, contraditoriamente, e você como boa educadora sabe disso, há grandes investimentos em lúdico, há grandes investimentos numa educação de vida, de leituras de mundo, mas, de certa forma, é uma inversão axiológica, valorativa, daquele pensamento que apostou muito numa educação metafísica, de educar a alma, tal. E eu sou muito feliz que nesse momento que a gente está vivenciando, a gente pode fazer isso. Olha, não tem como separar. Ainda que haja uma razão calculista e fria, alguma coisa de humano tem que se manifestar aí. Mas o que se sabe é que, pelas motivações do sistema, do modo de educar e para o sistema capitalista, inclusive,
a gente esfriou nas relações e no modo de fazer ciência. Eu, por exemplo, faz um bom tempo que não trabalho com a ideia de objeto de pesquisa. Eu trabalho só com sujeitos de pesquisa. Eu não trabalho mais com a ideia de diagnóstico, eu trabalho com leituras de mundo. Quer dizer, nós estamos tendo um momento favorecido, que é esse momento de abertura compreensiva ontológica, que nos permite dizer assim, você é um ser mais inteiro. E o Kardec contribui de forma decisiva nisso, porque até Kant, a educação era muito próxima de adestramento. Você instruía, você não educava. Quando o Kardec, leitor do Pestalozzi e leitor do Rousseau, vai trabalhar no Rousseau a consciência de si, consciência íntima, e no Pestalozzi a educação do afeto, o Kardec vai dizer assim, olha, quando você educa uma pessoa, você não educa só uma pessoa, mas você educa a sua alma, educa o seu todo, por isso é uma educação integral. Ali tem talvez uma das maiores alternativas que os livros de educação, e eu falo aqui da minha área de expertise, que é a educação, não trabalham. Então, para mim, se tivesse 4 gigantes do pensamento pedagógico moderno, eu destacaria Pestalozzi, Comênios, Rousseau e Kardec, Hipólito Leon Denisard Rivel. Ele é o educador da síntese existencial. Mas hoje a gente consegue ver isso. O Aristóteles, talvez pelas condições, ele já se lançava para essa abertura quando via a sociabilidade, mas não dizia textualmente como a gente vê no Edgar Morin. Somos humanos porque pensamos, mas fundamentalmente porque sentimos. Você sabe que eu percebi o Edgar Morin aí no subtexto da sua fala, e quero dizer que nós dois somos muito, não só adeptos, nós amamos o Edgar Morin, né? E você tem um trabalho sobre ele num dos seus livros, né? Eu acho que é naquele livro que você faz com outros companheiros, e você tem um artigo lá sobre isso, né? Como é que chama? Educação Cosmocena? Ecologia Cosmocena. Ecologia. Mas eu acho que talvez seja naquele outro do Hermenêutica e Educação Ambiental, que são vários capítulos. Isso, exatamente. Então é nesse que eu vi que o Morin está lá, para minha alegria, claro, né? Pois é, mas falando em alegria, pois é, não é uma alegria, a Rosa disse que está saindo, mas nós também estamos terminando, né, Vilmar, se você não tiver mais nada para falar. Amigos, têm um compromisso às 11 horas, tivemos uma abertura excelente nas sextas-feiras. Parabéns ao expositor e a Nádia. Bom final de semana a todos. Obrigada, Rosa, por estar sempre aqui conosco. Então, nós estamos... Você quer falar mais alguma coisa, Vilmar? Eu quero brevemente... eu aprendi estudando as palavras obrigado e gratidão. Que a palavra obrigado, ela pauperiza a palavra gratidão, ou seja, ela empobrece. Porque gratidão é muito mais. Tanto é que nós, humanos, não conseguimos escrever 5 páginas sobre gratidão. Mas Joana escreveu Psicologia da Gratidão, mais de 200 páginas. Livro. E, para mim, só poderia vir de um espírito como Joana isso, eu acredito que gratidão você expressa sentimento. Então, eu quero expressar o meu sentimento de gratidão ao Paulo Felipe, à Nádia, ao Hegel, com esse nome de filósofo aqui interessante, ao Altamiro, à Tereza, ao Instituto em si, a Rosa, que saiu agora há pouco, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Meu sincero sentimento de gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês aprendendo nesse dia de hoje. E convido para os outros encontros, uma vez por mês, com muito, como dizem em espanhol, com muito gusto, né? Com muito gusto, com prazer, né? Com honor, estarei com vocês, estarei com vocês com muita alegria, porque é assim que a gente cresce, juntos e coletivamente. Gratidão. Verdade. Olha, só aproveitando, o próximo encontro com o nosso Vilmar vai ser no dia 8 de abril, também uma sexta-feira, neste mesmo horário. Ele vai falar sobre onde estamos, o antropoceno e o papel do ser humano como definidor de sentido às demais naturezas. Confere. É isso que nós vamos ouvir e depois aprender e conversar sobre isso. Vamos conversar com o Vilmar no dia 8 de abril.
Então, olha, com o nosso profundo sentimento de gratidão ao coração e à mente, que nos trouxe tantas reflexões importantes do nosso querido Vilmar, nosso irmão, nosso amigo, por ter trazido aqui, como diz a nossa Rosa, essa abertura linda no nosso novo horário das sextas-feiras, agradecendo muito a você, com o nosso sentimento profundo e inesgotável de gratidão pela sua presença, pelas suas reflexões, pelo seu estudo, pela sua história, pela sua presença, enfim. Que Deus continue te abençoando para que do seu coração e da sua mente continuem brotando essas reflexões, essas obras, esses livros, esses artigos. Você vai me mandar aquele, né? Pois é. Aproveitei e cobrei, que a gente nem deve fazer, mas eu me penitencio, porque sou egoísta e quero ver o artigo que você também já disse que ia me oferecer. Então, já estou com gratidão aqui, me expressando pelo seu artigo, pelo seu texto. Então, muito obrigada mesmo, muita gratidão, total gratidão, e nós continuamos juntos aqui no ICEB, sempre para receber você, e você esteja conosco sempre que você quiser. Excelente. Uma vez mais, agradeço. Adorei as perguntas do Paulo e do Felipe, que me fez pensar, e vou continuar pensando sobre elas, para a gente continuar dialogando. Gratidão. Exatamente, exatamente. Então, mestre querido, nesta hora em que nos congregamos e nossos pequeninos corações elevam-se perante o teu, em clima de profunda gratidão por aqui estarmos, mestre, na condição em que estamos. Nós te rogamos as bênçãos continuadas sobre os nossos esforços no bem e, particularmente, em se tratando do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, nós te rogamos, continues conosco a nos incentivar, fortalecer e orientar nesses caminhos que são desafiadores no momento. Agradecemos, portanto, a todos os que estiveram conosco em ambos os planos da existência, agradecendo e rogando também a continuidade das bênçãos por sobre o nosso Vilmar, por sobre a nossa Rosa, que esteve conosco, e por sobre todos aqueles que são expositores e que acompanham também as exposições aqui no ICEB. Mas, mestre querido, se algo ainda nos for lícito pedir-te, e nós te pedimos, distende o manto de tua misericórdia e do manto de Maria por sobre todos os nossos irmãos que sofrem nos diferentes quadrantes da Terra, aqui no Brasil, em Petrópolis, Minas, Bahia e tantos outros lugares, e principalmente, mestre, lá agora, nessa guerra intraduzível contra a Ucrânia. Nós te agradecemos estas bênçãos, porque estamos criando neste instante, mestre querido, através dos nossos pensamentos vibráteis, consistentes, fraternos, desejosos de abraçar os nossos irmãos em sofrimento, construindo, mestre, uma ponte de amor, de fraternidade, de compreensão e de envolvimento por sobre os sofrimentos naquela área conflagrada de nosso planeta que tu abençoas com a tua gestão, com a tua presença, com o teu coração, a tua mente e a tua mão de misericórdia. Que assim seja, mestre amado, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja. Que assim seja. Assim seja.